Olá pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like para o vídeo subir e vamos lá. Aqui eu comprei essa placa, é um DDR3, é da Asus, duas memórias de 2 GB cada, porém dá para mim pôr 8 GB, mas aqui cabe 6 HD. E aí o bom que não tem o IDE, que é o HD IDE. Nessa placa, que eu vou mandar pro meu irmão, essa placa tem o IDE ainda, né? Que é a entrada antiga. Então, às vezes dá conflito. Esse eu vou mandar pro meu irmão e aquele outro eu vou ficar para mim. Aí, o que que eu posso fazer? Quando eu tiver IDE, eu ponho uma outra máquina. Esse aqui também não tem mais IDE, tá? Eu ponho uma outra máquina, transfiro os arquivos que eu quero pro HD e depois coloco naquele ali, que aqui lá tem 6. Então eu não vou usar tudo. Talvez sim, porque ali, naquele outro computador, eu vou tirar os 4 HD dali e vou pôr pra cá, porque é de jogos. E como aquele lá é um DDR2, eu tenho que ter a placa DDR3. A que eu tenho aqui não é tão boa, mas eu ponho os 8 GB, que tá nessa máquina aqui. E dá para rodar. E vejo quais rodam e quais não rodam. Por quê? Não é porque o computador ele é melhor que vai rodar. Depende do processador. Esse também é AMD. Esse também. Só que esse aqui é 2.800. Esse outro aqui é de 3. Mas um, vai com 4 GB. E o outro ali eu ponho com 8. E no caso esse, que também é DDR3. Só que esse foi comprado num ferro velho. Eu só troquei os capacitor. Por isso que eu coloquei essa ventilação e tá aberto, né? Para não estragar e estourar de novo. Aqui eu posso deixar com 3, só que ele não vai ficar tão rápido, que nem um exemplo. Aqui ele tá fazendo aqui convertendo um vídeo, né? Tirando essas partes vai tirar e essas partes vai ficar, que tá em branco. Então vai mais rápido. Com 4 GB ele vai bem mais demorado. Então não é o computador, e sim o tipo de programa que você põe no computador para fazer o que você quer. Então você vai ter que ter cada vez mais memória e cada vez processador melhor. Aqui ele quer jogar na internet, então tem que ser um DDR3. DDR3 tem suas complicações também, né? Porque é mais rápido, dá seus conflitos. Então, se um DDR3 não tiver a entrada antiga, ele é melhor, tá? E não dá conflito. Que é o IDE, porque é desse tamanho, né? E o SATA. Mas aí no caso aqui, como ele vai usar só um HD, aqui tem dois, dá para pôr 2 HD e um IDE, que eu coloco o drive, né? Ali eu vou usar o drive que já é SATA, então eu perco uma porta. Eu coloco só 3 ou os 4 HD, um para o Windows e o outro para o drive. Quando eu quiser pôr outro HD, eu tiro um de jogos, né, no caso, e ponho o outro HD que eu quiser, né? O drive, eu desplugo o drive e ponho um HD. Enfim, aqui, essa placa aqui é um DDR3 também. Só que ele entra, ele tá dando erro, quando eu formato ele entra, e depois quando eu reinicio ele dá erro. Então tem que configurar a BIOS de novo. Ele tem 4. Eles tiram a BIOS e faz a BIOS de novo. Mas aí eu tenho que ver só na cidade isso aqui. É uma plaquinha boa. Ele não é AMD, mas está R$ 200 uma placa dessa. Hoje em dia, né? Era mais baratinho há um ano atrás, mas depois dessa pandemia e tudo isso ficou mais caro. Mas essa aqui tá boa e vale a pena.
é um 33, tá? Esse aqui também. Esse aqui é um outro, só que ele dá a memória 133. E aqui, pelo incrível que pareça, eu fui olhar, né? Mas também dá 133, ó. Olha lá, 133 GHz. Então, se eu ligar, a memória funcionar, eu pego 8, aquele de 8 GB e ponho nesse. Se não funcionar, né? Aí você perde. Um exemplo. Eu tenho esses computadores, então dá para me pôr a memória de um no outro e funciona. Pelo que tá aqui, né? Tá na memória aqui, 133 funciona. Barramento. Se não funcionar, você perde essa capacidade da memória, né? De pôr em uma placa ou outra. Então é o seguinte. DDR3 é mais alto, só que você não precisa pôr uma fonte tão alta assim, que nem aqui, ó. 175 volts. Já um DDR2 você precisava pôr uma de 500. Um DDR3 você não precisa disso. 200 watts, 250 watts. Caso você pôr uma... E aqui ainda tá com a placa de vídeo, tá? Então eu precisaria colocar uma de 250 ou 350. Mas essa aqui, essa placa aqui esquenta. Eu coloquei esse aqui e não esquentou mais. Aí eu trouxe essa placa aqui, no ferro velho faz tempo. E o cooler, se você tiver de cobre, é melhor. Porque esquenta menos. Porque aí o calor vai pro cobre e o alumínio resfria. Se for de alumínio, vai pro alumínio e volta pro computador. Aí se ficar com o computador fechado, estraga mais rápido, né? Estoura capacitor, acontece um monte de coisa. Então, é mais caro, mas esse é recomendável comprar desse aqui. No caso aqui, a fonte não interfere, tá? Tem fontes, tipo assim, você vai colocar na placa, não vai aceitar porque é como ela é feito dentro. Os capacitores, o diodo, do jeito que é a fonte. Mas se você pegar com a mesma amperagem, uma outra, pode ser, aí vai ligar. Pode ser que ligue, vai ligar. Então, não é às vezes a fonte que não liga que está errada. É como ela é feita dentro. Aí fonte varia, né? Você vai ter que saber a amperagem. Esses DDR3 você não precisa pôr uma fonte alta. Só DDR2 e DDR1. DDR1 acho que quase ninguém mais usa, né? Mas DDR2 é desse jeito aí. 350, quando você põe uma placa de vídeo melhorzinha. 250. Não, nada assim de 500. Que aí você pode estragar e pode esquentar muito o computador. Então, essa fonte aqui não era nem desse computador. É de 200. Mas era que eu achei e ligou essa placa aqui. Só que tava dando esse erro aí, tem que configurar a BIOS. Então, vale a pena consertar, que é o que eu vou fazer depois. Só que no caso eu vou pagar uns 150, né, que foi o valor da placa. Mas ele tira, configura a BIOS e pronto. No caso na cidade, né? Olha lá, ó. Já passou 10 minutos e tá demorando. Agora, tem 8 GB. Agora, se tivesse 4, ia demorar mais ainda. Porque esses vídeos de hoje, ele é mais dessas câmeras melhores, né? Mais pixels, mais um monte de coisa. Então demora mesmo para ele tirar só as partes que você quer do vídeo, né? Para jogar no canal de novo, refazer e tal. Então, a placa legal, a AMD. Mas é isso aí que eu vou fazer. Então, tirando essa dúvida aí, né?
com DDR3 dá uns... É melhor, mas também dá uns pane na memória. Ainda mais quando o HD SATA, ele dá conflito com às vezes com a memória. Ou quando está com algum erro no disco, a memória ela reconhece só 1 GB ou só 2 GB. E aí tem que formata, e aí depois de um tempo ele começa a reconhecer tudo. E se você fazer várias coisas, também dá uma bagunçada, tá? Porque um DDR3 aguenta mais coisa. E dá pra você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Clica, deixa várias janelas abertas. Dá pra você trabalhar em bastante coisas. Mas não é bom. Por causa do... porque pode bagunçar e você tem que formatar, né? Mas você demora mais tempo para formatar do que um DDR2. E para subir a memória é 64 bits, tá? Essa é a diferença. DDR2 você pode pôr 32 bits e 64. Num DDR3, para você pôr bastante memória, você só usa os 64 bits. Se você quiser usar o 32, você vai ter que pôr só 4 GB. E aí você põe na 8 GB no 64 e usa. E alguns programas não vão rodar, ou então você tem um computador, alguns computadores, né, DDR2, bom, que dá para você usar tanto para arquivos, tanto para fazer vídeo. É um pouco mais demorado, mas dependendo se for AMD, funciona tranquilo. E aí você usa, ou você pode pôr num DDR3, usar no DDR2 também. E você aprende mais. Aqui, no caso, não, esses HD de 80. É os que eu achei lá onde eu fui comprar. E aí eu tô pondo os arquivos dali nesses HD, né? Que eu vou tirar esses HD e pôr nessa outra placa. E formatar e fazer algumas coisas de novo. Porque como vai... Porque é um mês de garantia. Então eu não vou mandar esse se der algum pepino, né? Mas assim, a placa que você tá lá no estoque, né? Aí você pegou para testar. Funcionou? Então tá funcionando. Se não funcionar a memória, dar algum pane, aí não funciona. Então, é isso aí. Vai ficando por aqui. E fui.